Então, mas você passou em vários concursos públicos, né? O melhor deles foi a Polícia Militar. Cara, o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais foi o concurso mais concorrido que teve na história. Se tiver achando que eu tô mentindo, no último podcast que a gente fez aqui, o Ernesto tava aqui, que é um professor nosso. Ele foi do GER. O GER é uma especializada da PM, é como se fosse o BOP. Ele foi do GER. Ele fez o concurso anterior ao meu, de 2016. Ele falou assim, Matheus, no seu concurso eu não tinha passado nunca na vida. Ele falou isso ao vivo. Vixe. Então, os próprios concurseiros reconhecem que o meu concurso foi o mais difícil. Pra você ter ideia. Teve 1.200 e pouco inscritos para Uberlândia. Para Uberlândia era 27 vagas. Então, você tem 1.200 e pouco pessoas que se inscreveram, que foram fazer a prova para entrar dentro de 27 vagas só. Olha o nível de complexidade desse concurso. Tá vendo? Pegou? Nona RPM, 27 vagas, tinha mais de 1.200 inscritos. Tipo 40 por vaga, mais ou menos. Desses 1.200 e pouco inscritos, só 101 que passou. Mas como assim 101 passou? Calma, passou na primeira fase. Lá no final de todas as fases só vai entrar os 27. Certo? Então 101 passou. Passou na prova objetiva. Por quê? A nota de corte foi 87,5. Só passou quem tirou 87,5 de 100. Olha, então a prova foi difícil, cara. Vixe. Beleza. 87. Aí passamos, né, na prova, né? Aí tem o TAF. No TAF já cai uma galera. Aí o exame médico, mais uma galera. Psicológico, mais uma galera. Como você passou no psicológico, meu brother? Você sabotou. Eu olhei pro psicólogo e falei, eu vou fazer entrevista com a senhora? Acabou. Sabotou mesmo, sabotou. Não, cara, eu cheguei na psicóloga, vou contar esse negócio pro psicólogo já, só pra não perder o raciocínio. Aí, do 100, de 101, sobrou 59, que passou em tudo. Aí a gente chama isso de excedente. O que é excedente? Se eu tenho 10 vagas no concurso público, e aí passou todas as fases, e eu tenho 20 alunos que passou em todas as fases, 20 candidatos que passou em todas as fases, porém só existe 10 vagas, certo? Os outros 10 é o quê? Excedente. Excedente é que ficou fora da vaga. Então no meu concurso teve 59 aprovados finais, eu tava na posição 22 de 27 vagas, cara. Vixe. Qual que é o critério da posição da pessoa? Isso, aí foi o TAF. Eu fui muito bom na barra. Eu fui muito bom na corrida, mas no remador me arrebentou. O que é remador? Remador é uma porcaria, cara. É como se fosse um abdominal. Só que é uma porcaria, remador. Aí o remador me arrebentou. Aí os caras me passaram no TAF. Cara, mas como que foi essa transição de ser um cara que passou em concurso pra ser um empreendedor, dar aula, dar palestra, ganhar dinheiro com isso? Abrir um instituto, como que você teve no rabo? Não, vou pegar meu primeiro aluno ali e tudo mais, ir pro online. Vou contar isso aí. Aí aconteceu, ficou então vários excedentes, certo? Só passou 27, não foi? Pois o governador não chamou os excedentes. Foi por causa da pandemia? Por causa da pandemia, não tinha dinheiro na época, 2018, tava complicado em 2019. Foi Minas? Minas Gerais. Então quando o Zema entrou, foi quando o Zema entrou, inclusive gasto. o salário tava atrasado da PM. Eu, graças a Deus, eu recebi salário em dia. O salário tava atrasado da PM. Então, eu passei em 2018, em dezembro de 2020, eu dei baixa na Polícia Militar e vou contar agora, até chegar em dezembro de 2020, por que eu dei baixa. Vou contar agora o que aconteceu. Você perguntou como é que aconteceu tudo, não foi? Como é que eu comecei a dar aula? Tá. Cara, primeiro, eu nunca quis dar aula. Olha que engraçado. Mas você sempre foi um cara que falou bem, gostava de se comunicar, não necessariamente dar aula, mas O que acontece? você já pregava na igreja. Isso aí é desde pequeno. Você lembra, a gente cresceu na igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional, que estuda Bíblia. Lá estuda Bíblia, não é achismo, não é redemoinho, não é nada disso. É Não é Bíblia. eu tô sentindo, né? Não é eu tô sentindo, é eis que digo. Não, é Bíblia, é palavra. Se o profeta levantar e falar uma coisa na palavra, dá licença, por favor, senta no seu lugar, Deus te abençoa. Eu vou ficar com a palavra. Como Paulo fala, né? Sede como Giberé. Tudo que eu falava, ele ia lá e confirmar para ver se Jesus era realmente o Cristo prometido pelos profetas. E Paulo fala pra gente ser como Giberé. Então tem que contestar, tem que olhar, tem que analisar. Então, a gente, por ter crescido na presbiteriana, a gente desenvolveu essa questão de debater, de falar. E o pastor Marcelo, na época, punhou pra poder, na igreja presbiteriana, fazer o culto de sexta-feira, não sei se você lembra. Fazer uma liturgia. Fazer liturgia, abrir o culto na presbiteriana lá, tudo, né? Então, você lembra? Aí tinha O Matheus era um jovem de destaque. Lá. É. Era um jovem promissor. Aí tinha a liturgia do culto. Liturgia é o início do culto. Aí eles colocavam o Matheus só fazer liturgia, o pastor Marcelo. Aí eu ia lá, irmãos, cumprimento os senhores aí, né? Capaz de Cristo, né? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu pequenininho, cara. Então isso aí foi... Por isso que eu falo, cara, Deus sempre foi muito importante na minha vida, desde pequeno. Ele sempre foi muito importante na minha vida, muito importante mesmo. Eu tenho que tentar segurar pra não me emocionar, porque quando eu falo dele, eu dou uma Balançado. eu dou uma balançada, porque mexe muito comigo, porque eu sei, né, cara, o tanto que ele é presente na minha vida e foi. Então, desde pequeno,
eu tive esse desenvolvimento com questão de palavra, debate bíblico e tal, né? Pregar também, você lembra, né? Lembro. Ficava pregando e tal. Fui pregar na igreja do Richard Levei o lá. Xeribicanta pra pregar na Estrela do Sul 2 vezes. Fui lá pregar. Fui pregar lá no pastor dele que não podia dormir de cueca, cara. Como é que é Fui isso? lá, olha. Porque se você é assembleiano, eu não sei se mudou a tradição, mas na que eu era, você não podia ficar pelado, dormir de cueca, porque se Jesus voltasse, você tinha que estar preparado. entendeu? Se tivesse comendo essa mulher lá pelado, você tava pelado. Você ia ficar grudado, igual cachorro quando tá grudado na rola. Eu ia ficar pra trás. Não, esse cara é doido. Tem que dar uma rapidinha, correr pro banheiro, tomar pastor do cara. Esse cara é doido, velho. Não, porque tem uma passagem na Bíblia que parece que Pedro tá pelado e ele pula. Mas a pergunta é, aonde que Jesus manda ele colocar a roupa? Em lugar nenhum. É ele. Ele É mesmo sente ele. vergonha. Que fala, a Bíblia fala, então vestiu-se porque havia se despido e pulou na água e foi ver o mestre. Você depois, quando Jesus ressuscitou e tal, e perguntou se ele amava Jesus 3 vezes, né? O problema é sempre nós, não é Cristo. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles tiveram, vergonha. Deus foi lá normal, onde você tá? Eu tô escondido aqui. Ah, tô numa. Quem falou que você tá nu? Você acha que Deus não tá vendo que você tá pelado? Deus não fez, ele não foi pelado? O problema sempre tá em nós, não é em Deus. Aí a gente fica com esses traumas e joga... Você pega um cara criado em roça, cara. A gente tem que ter um pouco de senso também, entender a vida que a pessoa teve, né? A doutrina, o costume, a história que a pessoa teve, a cultura que a pessoa teve. Você pega um cara criado na roça, cara, né? Um Zé do Chapéu aí, um boiadeiro criado na roça. Fez isso até a segunda, terceira série. Comedor de capim, fez até o 5º ano da escola, fez até o 3º ano da escola. Esse cara vira crente, ele tem várias complexidades culturais na cabeça dele. Porque tem coisas que ele acredita que é errado, que é antiético, que é imoral. Entendeu? Pra ele, se você for orar de chapéu, é errado. Porque ele aprendeu com o pai e a mãe, né, rezando, na hora de rezar, tinha que tirar o chapéu. Então você tem que se respeitar. Agora, não é porque eu tenho que respeitar que eu tenho que concordar, porque não tem base bíblica pra isso. Não tem base bíblica pra isso. Né? O Richard lembra, o primeiro curso que eu fiz foi teologia. O Richard lembra dos livros que eu mostrava pra ele. Você lembra a distância que eu fiz no EAD? Os livros que eu mostrei pra ele na Bíblia de Genebra, cara. Você lembra dela? Lembro. Bíblia dessa grossura aqui, de Genebra, a Bíblia. Aí vinha geologia, vinha tudinho. Pneumatologia, exegese, hermenêutica. Cara, era assim, cristologia, né? Vem tudo, cara, tudo. Então, assim, isso me ajudou bastante eu estudar essa parte de teologia, né? Pregar também me ajudou bastante na parte da comunicação. Porque eu não tinha irmão pra conversar. Né? Eu não tinha ninguém pra ficar conversando. Eu sempre fui muito sozinho. O seu irmão é bem mais novo que você, né? Bem mais novo. O Jean Carlos, eu não tenho muita intimidade com ele. Nunca tive muita intimidade com ele, né? A gente tem um pouco de intimidade agora. Porque ele é muito tímido, né? Ele é muito na dele, muito sistemático. O Matheus não tinha paciência pro irmão dele. Tinha um carrinho aqui, o Matheus queria que o carrinho passasse aqui. Aí o moleque é criança, né? O cara quer brincar, quer ser livre, né? E o Jean... vira o carrinho pro outro lado. Aí o Matheus, não, Jean, não é, cara, é aqui. O moleque de 4 anos. Ele bravo com o moleque, calma aí, moço. Então eu sempre fui muito sozinho, ficava jogando bola sozinho. Fazia umas bolas de papel na casa da minha avó, ou na casa da minha mãe, ficava jogando bola sozinho na parede, assim. Sempre fui muito sozinho. Então, era Deus, cara. Meu melhor amigo sempre foi Deus. Ficava estudando, lendo a Bíblia. Deus, isso aí me ajudou muito a desenvolver.